Bem, vamos à nossa sequência na tela. Bem, eis o que nós deixamos no bloco anterior. É a enunciação inicial quanto a quê? Quanto a essa matriz de risco e quanto a essa proposta da comissão. Vamos ver como é que o autor, que é o candidato, desenvolveu essa enunciação inicial. Testes de circularidade são procedimentos de autoridade, de auditoria, aliás, utilizados quando há necessidade de obter informações de terceiros à organização. São os testes de inventário. São os testes de inventário. Visam confirmar a existência de bens tangíveis e intangíveis. Já demonstra informação sobre. Também é possível afirmar que o nível de risco planejado na auditoria é inversamente proporcional à probabilidade da ocorrência do elemento contábil. Veja só, isto aqui garante o não uso de períodos longos. Veja, ele divide, ele quer trazer para o avaliador duas informações. Ok? Ele cita a primeira, são os testes de inventário, visam confirmar a existência de bens tangíveis e intangíveis. Ok? Essa é a primeira informação que eu estou pintando de amarelo. E agora ele parte para a segunda informação. Também é possível, utiliza-se do advérbio de acréscimo, também é possível afirmar que o nível de risco planejado na auditoria é inversamente proporcional à probabilidade da ocorrência do elemento contábil. Veja que a comissão não quer uma retórica, aquela linguagem rebuscada. Bem simples. Ele deixou o seu recado. Ok? Assim, olha o ponto de articulação. Assim, quanto ao elemento contábil inventário, ele apresenta baixa probabilidade de ocorrência e baixo risco. Ele aqui já está lendo o que foi apresentado graficamente. Tá? Dessa forma, como o nível de risco e a probabilidade de ocorrência são baixos, recomendam-se que eu citei aqui em vermelho porque ele está cometendo um erro de concordância, está vendo? Recomendar é um verbo transitivo direto. O se é a partícula passiva-doura, o que se recomenda? O termo que segue é o sujeito oracional. E o sujeito oracional leva o verbo para a terceira pessoa do singular. Recomenda-se. Cuidado com esse tipo de erro. Assim, quanto ao elemento contábil inventário, ele apresenta baixa probabilidade de ocorrência e baixo risco. Dessa forma, como o nível de risco e a probabilidade de ocorrência são baixos, recomenda-se, tira o M, né, que os testes de inventário sejam realizados em menor quantidade possível. E você veja que o texto está ganhando o quê? Uma progressão horizontal. Ganha ou não ganha? Uma progressão horizontal. Tem-se uma afirmação, em seguida ele vem, retoma dessa forma, olha a estrutura anafórica, e vem uma relação de causa e consequência. Como o nível de risco e a probabilidade de ocorrência são baixos, a causa. E a recomendação é a consequência. Agora, o erro do candidato aqui não dá uma maior progressão horizontal ao que declara. Está percebendo isso? Analisando contas a pagar, que está lá no gráfico também,
é possível afirmar que apresenta médio nível de risco e baixa probabilidade de ocorrência. Nesse caso, aplica-se apenas o teste de circularização a fim de garantir a efetiva existência dos créditos junto aos clientes da entidade administrativa. Veja, como é uma discursiva, quando ele diz, analisando contas a pagar, é possível afirmar que apresenta médio nível de risco e baixa probabilidade de ocorrência. Isso é um fato. E aí vem, nesse caso, aplica-se apenas o teste de circularidade a fim de garantir, aplica-se algo com que finalidade? Então ele se utiliza da ideia de finalidade a fim de garantir a efetiva existência dos créditos junto aos clientes da entidade administrativa. Mas seria interessante, justamente por ser uma discursiva, que ele chegasse com o quê? Com alguma outra maneira de intervenção que viesse a ser contraponto a essa. Por isso que ele perde ponto, embora tenha sido aprovado. A discursividade exige o quê? Não uma, mas duas vozes. Exige um item objetivo e exige o contraponto a esse item. É aqui que ele não... Quer dizer, está ausente os conectores de oposição. Por outro lado, a discursividade tem que ter. Todavia, o uso de uma oração subordinada, concessiva, embora isso teria que ser trabalhado. Por fim, vamos lá. Os estoques apresentam alto nível de risco e alta probabilidade de ocorrência. Logo, devem-se realizar testes de inventário de maior amplitude, a fim de confrontar os dados com as informações que constam nos registros contábeis. E veja que o texto não garante o quê? Não garante pontos de tensão. Tem que ter atenção. Se é discursiva, tem que ter atenção. Tá? Texto dissertativo. Tema: princípio da legalidade tributária. Processo de criação. Se faltou, permita-me uma colocação, se faltou um ambiente de tensão na discursiva do candidato, eu vou mostrar a você agora uma outra produção textual, também de um outro candidato, também, melhor dizendo, de um candidato, e já esta não, garantindo tensões. Tá? Vamos lá. Princípio da legalidade tributária, processo de criação. Discute-se acerca da criação de uma nova espécie tributária para financiar a saúde pública brasileira. Eu pergunto, quem discute? Colocar verbo na voz passiva sem que haja o quê? A revelação do agente da ação é garantir a objetividade. Ok? Ele aí soube fazer muito bem. Discute-se acerca da criação de uma nova espécie tributária para financiar a saúde pública brasileira. O respeito à lei e aos princípios da legalidade e da legalidade tributária são importantes, a fim de que se possa criar um tributo novo, né? Ou novel. Vejam, a introdução traz duas afirmações. A primeira se mostra objetiva. Eu estou separando por esse tracinho vermelho. Discute-se acerca da criação de uma nova espécie tributária para financiar a saúde pública brasileira. Objetividade. Perfeito. O uso de verbo na voz o quê?
voz passiva. Sem o quê? Sem revelar o agente da ação. Claro que garante essa objetividade. O respeito à lei e aos princípios da legalidade e da legalidade tributária são importantes, a fim de que se possa criar um tributo novo. Poxa, então eu tenho duas ideias e, pelo que eu estou vendo, ele vai fazer críticas com relação a quê? A essa necessidade de se ter o respeito à lei e o respeito aos princípios de legalidade e da legalidade tributária, para que se possa criar um tributo novo. Vamos ao primeiro tópico frasal do desenvolvimento 1. O artigo 6º da Constituição Federal define como direitos sociais, abre aspas, a educação, a saúde, a segurança, a previdência social, pilares da sociedade. Como pode o Estado custear esses direitos? Veja que eu havia dito no curso que seria interessante que para cada tópico frasal o candidato chegasse contextualizando um caput. No caso, o candidato aqui contextualiza um artigo constitucional. Bem oportuna essa ferramenta. Ok? Garante também o quê? Informação objetiva sobre o tema. E no final, ele joga como pode o Estado custear esses direitos. Então, se você jogou uma pergunta, terá que chegar no desenvolvimento com a resposta. Ok? Vamos ver. Os tributos são a resposta. Ele já começa respondendo. Os tributos são a resposta. Aliás, o artigo 3º do Código Tributário Nacional diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Olha, esse candidato deve ter uma boa memória, porque ele está literalmente se utilizando a licitação. O termo está entre aspas, o que eu estou grifando, o termo está entre aspas. E as aspas servem para quê aqui? Para blindar palavras literalmente encontradas no Código Tributário Nacional. Ok? Bem, ele se utiliza de uma ferramenta chamada citação para dar início ao desenvolvimento do seu tópico frasal. Os governos não podem agir livremente instituindo, cobrando ou fiscalizando tributos. A observância da lei é fundamental. Mas cuidado, eu estou notando que o texto está ficando repetido. Ele não está saindo da mesma ideia. Ele já escreveu consideravelmente algumas linhas, mas está se mantendo a mesma ideia. E é isso que você tem que ter cuidado. Você não pode ficar marcando passo sem dar uma progressão ideativa ao seu texto. Ok? Por mais valorosa que seja a participação do candidato em construir um tópico frasal, lembrando um artigo constitucional, poderia lembrar um caput, né, de uma legislação específica, mas durante o desenvolvimento não pode ficar o quê? Sem o quê? Sem imbricações com outros itens objetivos. Tá? Até agora o texto está parado. Vamos lá. Vê se não está. Olha, o que eu vou pintar de amarelo, por exemplo, já foi dito. Isso aqui já foi dito. Ok, meu patrão? Já foi dito. Com isso, a carta, olha, um C maiúsculo, porque está se referindo à Carta Magna, né? A carta afirma no artigo 5º, inciso 2, que lá vem mais uma vez com o quê? Com citação.
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ele poderia, ao invés de se utilizar do termo literalmente encontrado na Constituição, ele poderia chegar com a sua própria linguagem, trazendo a mesma ideia. Seria mais interessante. Ou verificar se na primeira vez ele chegou usando o mesmo recurso, a citação direta, ele poderia chegar aqui com a citação indireta. Esse dispositivo constitucional é conhecido pela doutrina. A exemplo de, vai citar agora um especialista, buscando, talvez, um argumento por autoridade. A exemplo de José Afonso da Silva, em seu curso de Direito Constitucional Positivo, com o princípio da legalidade em sentido amplo. Fez referência a um especialista, isso é bom. Conquanto se permita ao particular fazer tudo o que não estiver proibido em lei, obriga a administração pública a praticar atos somente previstos em norma legal. Mas o texto ainda continua o quê? Mantendo a mesma ideia. Mantendo a mesma ideia. Entendeu? É isso que você tem que se preocupar. Você não pode, ouça-me, você não pode de forma alguma o quê? Levar um número considerável de linhas sem sair com a mesma ideia. Está claro? Quer dizer, o candidato aqui está prendendo a ideia. E não dá o quê? Não dá mobilidade para o quê? Para se ter uma progressão temática externa, para se ter o quê? Uma expansão de informações imbricadas. Um auditor fiscal exercendo sua atividade funcional, por exemplo, vincula-se à lei quando procede ao lançamento de determinado tributo ou quando fiscaliza determinada empresa. Ele traz um exemplo. Esse exemplo dele, um auditor fiscal exercendo sua atividade funcional, por exemplo, vincula-se à lei quando procede ao lançamento de determinado tributo ou quando fiscaliza determinada empresa. Ele quer mostrar que, para se fazer tributação, tem que ser calçado na lei. Assim como o fiscal, em sua função, o auditor fiscal, ele terá que o quê? Estar assentado na lei. Vamos ao tópico frasal para o segundo desenvolvimento de seu texto, de sua dissertação. Segunda parte do desenvolvimento. Além disso, a Constituição estabelece, eu acho que ele deveria resumir um pouco esse capítulo, ou essa primeira parte do desenvolvimento. Vamos agora para essa segunda. Vamos ver se ele traz algo de novo. Além disso, a Constituição estabelece, no caput do artigo 150, o que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Opa! Lá vai o autor, em seu texto, contextualizar agora um caput. Não é isso? Isso garante, sem dúvida, a ausência do autor. Isso garante objetividade, garante informação sobre. Tudo bem. Lá vai o desenvolvimento. O inciso 1 desse artigo proíbe. E aí se utiliza, mais uma vez, olha o grifando, de uma citação direta. Exigir ou aumentar tributos sem lei que eu estabeleça. Poxa, não vai sair disso não? Ok? Vai ficar tão somente trazendo a mesma ideia? É isso que você não pode fazer. O inciso 1 desse artigo proíbe exigir ou aumentar tributos sem lei que eu estabeleça, que é o princípio da legalidade tributária ou estrita legalidade ou reserva legal, segundo José Afonso. Assim, se um contribuinte está pagando um determinado imposto, é por haver uma lei que prevê a existência dessa exação.
Poxa, o texto ficou no mesmo, né? É o caso do imposto sobre a renda, cujas regras são definidas em leis e dispositivos regulamentares. Olha, se ele quer contextualizar a criação de um novo tributo, né, para ajudar a saúde, ele poderia, por exemplo, ter mencionado o CPMF. CPMF colocaria no texto em evidência o CPMF nesse parágrafo. E qual foi a reação do público com o CPMF? E se a implantação do CPMF realmente gerou o quê? O que se esperava. Será que houve significativa ajuda com o CPMF? Qual o prazo de duração do CPMF no Brasil? O texto, portanto, andaria, né? Andaria. Mas não, ele está na mesma. Eu trouxe isso aqui para você, claro, ter o cuidado para não cometer esse tipo de erro. Ok? Vamos voltar. Assim, se um contribuinte, aqui, ó, está pagando determinado imposto, é por haver uma lei que prevê a exigência dessa exação. É o caso do imposto sobre a renda, cujas regras são definidas em leis e dispositivos regulamentares. Parágrafo 2º do desenvolvimento 2. Ademais, foi noticiado pelo jornal Diário de Pernambuco que a presidente Dilma Rousseff deseja, ó, lá vem, palavras blindadas, criar um imposto para financiar a saúde. Ora, não pode o governante agir ignorando preceitos legais. Voltou a mesma coisa. Não pode, ó, o que eu estou grifando, agir ignorando preceitos legais. Já falou tanto sobre isso, ainda mais constitucionais, como é o caso da legalidade tributária. O surgimento dessa espécie tributária deverá ocorrer, pois, mediante lei aprovada pelo Legislativo, representante fidedigno do povo e dos Estados. Quer dizer, você tem que enxugar mais esse texto. Para a presidente criar um novo tributo, ela terá que contar com o apoio da maioria do Congresso, vez que, se só se dispusesse da pena e do papel, certamente de nada valeriam a Constituição e as leis, e os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes. Poxa, o texto amarrado está, né? O texto está amarrado. Então, está negada a progressão temática externa a esse texto. O autor nega a progressão temática externa ao texto, sem dúvida alguma. Vamos ver a conclusão. Em um Estado social cujas atividades essenciais são financiadas por todos, cabe o quê? Cabe o respeito aos princípios estabelecidos na Constituição. Não apenas por parte dos particulares, como também do Estado. Assim, observar a legalidade é prevenir que sejam cobrados abusivamente tributos ou que se deixe ao alvidrio do servidor público atuar livremente no exercício de sua atividade tributária sem qualquer paradigma ou parágrafo. Eu diria a você o seguinte, veja só, esse texto, claro, o candidato não teve sucesso na progressão externa, né, de seu texto. Permita-me uma observação. Todo tema é abrangente. Todo tema é abrangente. Quando você divide o tema em unidades temáticas, você está justamente o quê? Agindo semelhante a quem se propõe a escrever um livro. Ou seja, você apresenta um título,
no seu livro. O título tem que estar engajado com o quê? Com a centração temática. O título é uma das unidades temáticas. É aquela que vai ser posta em relevo. E quando você abre o seu livro e vê lá, capítulo 1, aí vem 1.1, 1.2, 1.3, entenda. Você tem que entender assim, ó, que o tema é abrangente, 2 parágrafos vão constituir o desenvolvimento. Então, 2 unidades temáticas. Elas devem ser colocadas de maneira concisa no tópico frasal de cada parágrafo que vai ser desenvolvido. E o que você tem o tema é o 1. O tópico frasal do desenvolvimento 1 é 1.1. O tópico frasal do desenvolvimento 2 é 1.2. Entende o que eu estou dizendo? E quando você vai descer desenvolvimento sobre cada tópico frasal, você tem que fazer com que o texto alcance progressão. Ele só vai alcançar a progressão se você conhecer quais são as referenciações que poderiam dar progressão, já que ao que se mostra restrito no tema. Ou seja, o tema está lá, em sua abrangência. Primeira unidade temática já quebra o que é abrangência. Mas só que essa unidade temática, ela tem sua abrangência própria. Porque ela tem elementos intrínsecos a ela que precisam ser descobertos por você. Entendeu? Eu vou detalhar isso no próximo bloco. Tá? Aguenta.